Glória a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor. Você está com a sua Bíblia aí? Está com a sua Bíblia? Amém. Não vou dizer aquilo que o pastor Jazz costuma dizer, não. É só para saber que se você está com a sua Bíblia aí, tá? Crente raiz anda com a Bíblia. O crente moderno anda com o celular. Eita! Pastor, tem algum problema usar o celular? Não, mas o celular não nos identifica. Ele se identifica como todo mundo lá fora, mas a Bíblia te identifica. Ali vai um Bíblia. Eu nem sei porque que você falava que a gente era Bíblia. Ali vai um crente, ali vai um servo de Deus. E a gente precisa ser identificado por aquilo que nós somos. Você é crente? Eu sou crente. Então ande com a sua Bíblia. Pastor, incomoda? Tem outras coisas que incomodam muito mais. E a gente não se preocupa com isso. Você que está com a sua Bíblia, ainda que seja no celular, acho que da próxima vez o pessoal que vem de celular vai mudar a história. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 18 e a 20. A gente vai contar uma história, e essa história, nós vamos falar de Sansão, essa história, ela veio à minha mente em função da escola dominical. Irmão, a escola dominical é uma benção, ela te inspira. Ela te inspira. Eu nem vou perguntar aqui o pessoal que tem vindo à escola dominical para não deixar alguns constrangidos. Mas crente que quer ser maduro, ele procura aprender a palavra de Deus. Ele não vem só para assistir culto, ele vem para sentar, aprender, ouvir, perguntar, tirar dúvidas. E a gente faz isso na escola dominical, sem contar que nós temos o Sião, tá? Que é o nosso seminário que funciona das terças e quintas, das 7 às 10 para as 10. Que a gente, no momento, não está com a matrícula, ou melhor, estamos com a matrícula aberta, vamos terminar uma matéria agora, mas já vai começar uma outra, Epístolas Paulinas, na quinta-feira. Então você pode fazer isso. E é bom que a gente aprenda a palavra. E a escola dominical tem sido uma inspiração, como foi no domingo passado, ainda que eu não tenha dado aula, foi uma inspiração muito grande, que a gente falou sobre os recabitas. E hoje nós falamos sobre o livro de Lamentações. Quem estava aqui e assistiu, falando sobre o livro de Lamentações, sobre o lamento que foi feito sobre a situação que o povo de Israel, que na verdade era o reino do sul, chamado Judá, estava passando. E o choro, a lágrima, o desespero na alma de estarem naquela situação. Eu fui levado para Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16, pelo seguinte motivo: como que pessoas que começam uma boa história, fazem uma linda história no passado, não conseguem concluir esta boa história. E o livro de Juízes, no capítulo 16, vai nos mostrar isso de forma muito clara, e depois nós vamos falar de um outro personagem. Você abriu a sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 16? Tem alguns que falam assim, nem preciso, pastor, já está lá, eles projetam lá na tela, também não é desculpa para você não andar com a sua Bíblia. Versículo 16, versículo 18 diz o seguinte: vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Curva a sua cabeça. Pai, nós adoramos
E somos agradecidos pela Tua palavra, Senhor, que está sempre pronta a nos ensinar, nos corrigir, nos fortalecer, nos renovar. Que esta noite não seja diferente, mas que acima de tudo, Pai, Teu nome seja glorificado através da mensagem, Senhor, e que vidas sejam alcançadas, renovadas, fortalecidas. Nós pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sansão talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história de Sansão é muito conhecida, há filmes com a história de Sansão. Esse homem que nasce por um milagre, filho de Manoá, a mulher estéril, e o Senhor, o próprio Jesus, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus, se apresenta para ela e fala: você vai ter um filho. E ela fica assustada, ela fala com o marido dela, ela fala assim: olha, apareceu e disse que eu vou ter um filho, e ele fala de novo: cadê ele de novo? O Senhor se apresenta para ela, fala com ela, e nisso o Manoá vai sorrateiramente, se apresenta e fala: Senhor, é verdade isso? O que a gente faz? Ensina para nós, o que a gente tem que fazer? Fala: olha, você não pode beber vinho, não pode isso, não pode aquilo, e deu instruções para os pais, de como seria a vida deles e como seria a vida daquele que eles iam chamar de Sansão. Sansão não poderia raspar o cabelo e tinha outras regras. O que chama a atenção é que Sansão não cumpriu nada daquilo que foi dito para os pais. Sansão cumpriu. Sansão não cumpre as regras. O Sansão, ele participa de banquetes, ele bebe, ele anda com mulheres estranhas, o Sansão fez e aconteceu e andou de acordo com aquilo que estava na cabeça dele, mas ele tinha algo diferenciado. Por causa de não raspar a cabeça, houve força sobre ele, uma força como em nenhum outro homem aconteceu. Ninguém tinha força de Sansão, nem antes e nem depois. O Senhor levantou a Sansão com um propósito. O Senhor não falou que ia nascer o Sansão simplesmente porque, vai nascer um homem. Não, tinha um propósito, tinha um porquê. Assim como nasceu João Batista, e nem precisamos falar a respeito de Jesus, mas como foi João Batista, havia um propósito. Na vida de Sansão também, porque durante 40 anos os filisteus, eles colocaram o povo de Israel, por causa do pecado dos filhos de Israel, do povo de Israel, por causa do pecado, eles estavam sob o jugo dos filisteus. Os filisteus entravam, toda vez que vinha a colheita, eles massacravam, então eles estavam sob o jugo dos filisteus, por causa do pecado. E o Senhor levanta um homem. Esse homem é Sansão, esse homem que vai dar livramento, e o Sansão, inclusive, se envolve com uma das filhas dos filisteus, e aquela confusão aquela adivinhação que eles faziam, aquele jogo de adivinhação que eles tinham que fazer, e acabam enganando o Sansão por causa da mulher, porque fizeram coisas terríveis com a mulher, ameaças, etc e tal. O Sansão está preparado para a guerra e ele está furioso. O Sansão, com uma queixada de jumenta, ele consegue matar 1000 homens. Os filisteus já começam a ter medo de Sansão. Já começam a ver que Sansão é uma grande ameaça, até que a gente entra justamente nessa história. Por que a gente quer entrar nesse aspecto importante? É que quando o Senhor, Ele nos chama para um propósito, e a gente começa até bem, porque Sansão, ele trouxe livramento a Israel, um Israel que era uma bagunça. Até então ali não havia um reino, aquilo ali eram todas as tribos, e a gente vai ver isso no livro dos Juízes, que na verdade não eram juízes, eram chamados chofetins, que eram libertadores, que o Senhor levantava, porque o povo oscilava entre fidelidade e infidelidade, fidelidade e infidelidade, e toda vez que era infiel, acontecia isso como aconteceu com os filisteus, e o Sansão vem e aparece,
e o Senhor dá livramento a ele. O problema é que, às vezes na nossa vida, Deus coloca algo tão precioso, e nós começamos a achar que podemos brincar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sansão fez isso, e ele começou a brincar com um poder que não era dele, era algo que Deus colocou nele. 3 vezes ele engana Dalila, mas na 4ª vez, pela insistência, e olha, saiba uma coisa, o diabo, nosso inimigo, ele não vai desistir enquanto não conseguir derrubar. Ele vai vir a 1ª, a 2ª, a 3ª, até ele conseguir o intento dele. Tem gente que fala, não, isso não me cabe mais. Não cabe? Ou nós pensemos apenas que o diabo derruba só crente novo. Derruba crente velho. E talvez a mensagem de hoje seja mais para crente velho do que para crente novo. Daqueles que acham que pelo tempo de caminhada, já está imune à queda. Lê do engano. E a pior coisa do crente é achar que quando ele chega a um estágio tal, ele está inabalável. Sansão pensava dessa forma, até que ele descobre uma triste realidade, e depois de enganar Dalila, ele abre o coração para Dalila. Queridos, quando a gente abre o coração para a pessoa errada, pode ter certeza que você vai ter problema. E tem gente que abre o coração para a pessoa errada, recebe uma sugestão errada, e as consequências vêm. Para quem a gente está abrindo o coração? Quem é a pessoa que está do seu lado, que você chega e abre, sabe que vai te trazer palavras de vida? Palavras de vida. Eu acho que você já sabe com quem você pode e quem você não pode abrir o coração. E às vezes nós, como crentes, nós queremos sair falando, irmãos, isso só traz problema. Abra o coração para quem você sente que é homem ou uma mulher de Deus, que vai trazer a palavra de vida. Sansão abriu o coração para quem não devia. E na hora que ele abre o coração e fala do seu segredo, ela recebe o dinheiro dos filisteus. Eles vêm e raspam a cabeça dele depois de ter bebido, está bem. E da mesma forma que ela falou das vezes anteriores, os filisteus, ele levanta. E ele diz o texto que ele diz: sairei ainda esta vez como Dante e me livrarei. E o texto conclui, versículo 20, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando a gente acha que a força está em nós, quando a gente acha que nós podemos, que nós somos capazes, e talvez uma teologia totalmente antropocêntrica que existe hoje, do que você pode, você é capaz, os coaches da vida que estão por aí, é o princípio do fim, porque sem o Senhor nós não podemos nada, se há alguma virtude, se há alguma coisa em nós, não é nossa, vem do Senhor. Se nós não pensarmos desta forma, nós estamos caminhando para o abismo. Sansão caminhou para o abismo. Ele caminhou para o abismo porque ele achava que ele poderia, que a força estava no braço dele, e não era simplesmente um cabelo que fazia Sansão ser forte. O cabelo era apenas uma chave de fidelidade. Quando nós quebramos a fidelidade com o Senhor, certamente há consequências. Isso acontece com Sansão, as consequências vêm, ele é preso, ele tem os olhos vazados, e alguém que começou relativamente bem, alguém que foi levantado pelo Senhor para trazer livramento, alguém que foi o único na história que teve a força descomunal, esse homem acaba virando palhaço. Esse homem agora é levado para um lugar do templo deles, e lá ele se reconhece e fala assim: errei, Senhor, errei, mas se tu retornar a minha força, eu vou fazer algo aqui. E ele está entre as colunas, ele derruba as colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte pessoas do que na sua vida. A questão para nós é o seguinte: será que as circunstâncias que nós passamos, elas
que nós estamos vivendo, elas vão destruir uma história que nós formamos durante toda a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, eu quero falar de um outro personagem. Daqueles que tinha tudo para ser linda a história, tudo para ser linda a história. Mas, as coisas foram se perdendo pelo caminho. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Versículo 13 e versículo 14 também. Diz o texto: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas não é de Davi que eu quero falar. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Versículo 14, presta atenção nele. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando a gente procura entender a história de Saul, a gente fica realmente assustado. A gente fica assustado porque Saul, ele foi escolhido rei pelo Senhor. Não foi ninguém que escolheu o Saul, foi o Senhor. Então, o que poderíamos dizer é o seguinte: o Senhor escolheu Raul segundo o coração, segundo aquilo que o povo queria. O Senhor estava dando para o povo aquilo que ele queria, mas quem escolheu foi o Senhor. Saul não queria ser rei. Saul é da turma de Benjamim, ele falou que era o menor da tribo, e a tribo dele menor entre as tribos de Israel. O início do ministério de Saul, ele tem uma experiência profunda com Deus. Ele está entre os profetas. Ele não somente estava entre os profetas, Saul profetizava. Então Saul não está ali por acaso, ele profetizava. E quando fala ele profetizava da parte do Senhor. Então esse homem tem intimidade com Deus. Esse homem, ele caminha com o Senhor. Ele não é um qualquer. Ele não é um qualquer. Mas o Saul, ele tem coisas mais relevantes no seu ministério e no seu reinado. É claro e evidente que talvez 90% dos pregadores que falam de Saul falam mal de Saul. Porque a gente sabe o que Saul fez. Mas o Saul tem uma relevância que poucos conhecem. Saul, ele foi o homem escolhido por Deus para transformar um sistema tribal, daquelas 12 tribos, que não era fácil, e foi o pior momento de Israel, de comunhão com Deus, foi justamente no período do juízo, aqueles 400 anos, desde a chegada da morte de Josué, até chegar ao reinado, ali com Samuel e com o Saul. Ele conseguiu transformar um sistema tribal no reino. E foi fácil isso? Era fácil? Não. Saul teve essa capacidade de fazer isso. Ele transforma um povo sem regra, sem lei. O texto final de Juízes, se você ler, ele vai dizer o seguinte, as últimas frases diz o seguinte: cada um fazia aquilo que queria, aquilo que fazia bem aos seus olhos. Cada um fazia isso. Como mudar a cultura, a cabeça desse povo? Não era fácil. Ele teve que ser muito ditador mesmo, rei aquele que... E morreu muita gente. Mas ele conseguiu. Ele fez isso. E por fazer isso, ele ter vitórias sobre os amalequitas, e grandes vitórias, ele foi crescendo, até que, assim como Sansão, ele achava que a força estava nos braços dele. Sansão, o Saul começou a achar que a força estava nele, que ele tinha muitas virtudes, e que ele era capaz de fazer todas as coisas, até que, quando a gente caminha com o Senhor, a gente pode fazer
tudo direitinho. Mas se tiver uma vírgula a mais, a gente complica a nossa vida, a nossa comunhão, a gente complica o nosso ministério. Saul fez isso. Saul fez isso. Principalmente quando se quebra regras que o Senhor não permite. Vamos lembrar que, ainda ali no Êxodo, quando os filhos de Arão, eles vão sacrificar e levam um fogo estranho, os filhos dele morrem fulminados. Meu Deus, morrem fulminados. Porque levaram fogo estranho, mexeram na santidade do Senhor. E eles foram fulminados. Vamos lembrar que quando Davi queria levar a arca para Jerusalém, estava lá o boizinho lá, botaram no carro do boi que não era para ter sido colocado, e quando lá o pobrezinho lá bota a mão na arca, morre fulminado. Talvez alguém fale assim, isso é muito, para tão pouco. O que o Senhor está falando é o seguinte, a minha santidade, ela é inabalável, a minha santidade é inatingível, a minha santidade, ela não pode ser quebrada. E quando isso é quebrado, as consequências vêm. Onde Saul começa a perder o seu reino, ainda que tenha sido ungido por Samuel, grande profeta Samuel. Ser ungido é uma coisa, confirmar o reino é outra. Quando Saul, no capítulo 13, ele é apertado pelos filisteus, o povo está com ele, o povo vai esmorecendo, irmãos, e na nossa vida a gente é apertado, a gente passa por momentos difíceis que a gente não sabe o que fazer, e isso acontece na vida de qualquer um, quer seja pessoas novas na fé, e pessoas muito experientes. A gente tem passado nesses dias algo que a gente tem acompanhado, é luta, é situação difícil, em que muitas vezes você é levado a querer tomar algumas atitudes. Saul estava nessa situação, ele está ali em meia guerra e o povo apertando, mas o Samuel tinha falado para ele, olha, me espera aí, daqui a alguns dias eu vou encontrar contigo, espera. O que o Saul faz? O Saul, ele vê que o povo está indo, ele simplesmente vai e oferece sacrifício. Às vezes a gente acha que sacrificar é obedecer, e a palavra de Deus diz justamente o contrário. O Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O Saul tinha tudo para ser um grande rei e terminar bem a sua história. Mas o que Saul faz? Ele oferece sacrifício. Ele acaba de oferecer sacrifício. Quem chega? Samuel. E o versículo, o capítulo 13 vai falar sobre esse sacrifício. E nesse sacrifício, o Senhor reprovou a Saul. Ele reprova Saul. Fala assim, Samuel, não dá mais. Por isso aí, não dá mais. Por isso que a gente vê lá no texto, dizendo que o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul. Versículo 12, vai ser, talvez, as grandes desculpas que nós temos para tomar atitudes erradas. Ele fala para Samuel, Samuel, eu estava apertado, o povo estava indo embora, os filisteus estão apertando, então eu, levado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. O problema é quando a gente quebra princípio, quebra a santidade de Deus e acha que a nossa desculpa, ela vai ser relevante para Deus. Às vezes não tem volta. Para Saul não teve volta. Não teve volta. Samuel vai falar para ele no versículo 13, procedeu neciamente
agora, o Senhor teria confirmado o teu reino em Israel para sempre. Esta palavra o Senhor só vai usar para Davi. Pastor, Davi aprontou um bocado. Davi aprontou um bocado. É verdade, irmãos. Davi aprontou. Pagou um preço muito alto. Mas o Davi nunca deixou de ser fiel ao Senhor. Ele nunca deu honra para ninguém, a não ser para ele. Ainda que no erro, ele sabia que o Senhor é quem fazia. O Davi não saiu uma guerra sem consultar o Senhor. Em tudo o Davi falava com o Senhor. Não por acaso, o Senhor vai dizer que Davi tinha o coração, segundo o coração de Deus. Pode. Davi fez coisas terríveis. Davi matou, Davi assassinou. Foi assassino. Mas Davi não quebrou um princípio de comunhão, de intimidade com o Senhor, porque ele sabia o que era pecar, mas ele também sabia o que era se humilhar e se quebrantar diante do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda, não é pouca diferença, não faz pouca diferença. Comece-se bem. Quantos ministérios, queridos? Quantos ministérios? A gente poderia citar alguns aqui, mas não é o caso. De pessoas que começaram um ministério espetacular. Eu confesso uma coisa para os irmãos, eu tenho muito medo, cautela. Quando eu vejo um camarada se destacando demais, todo mundo só fala no cara. A gente tem algumas referências do passado excelentes, nunca deixaram de ser referência e morreram como referências. A gente conhece muita gente boa que a gente poderia falar, mas também poderia falar de muita gente que começou muito bem, ministério assim, aqueles ministérios, e o final foi trágico. Quantos? Por quê? Porque deixaram com que as circunstâncias da vida manchasse toda uma história. Por isso que eu falei que a gente, hoje eu acho que era mais para crente velho do que para crente novo. E quando a gente fala isso, a gente não fala só de pastor, de bispo e de apóstolo, até que tem alguns aí, não, a gente não fala só disso não. Eu falo de gente crente que está na igreja há muito tempo, tem uma boa história, mas por algumas circunstâncias, levado por algumas circunstâncias, sobe. Eu conheço muita gente que começou muito bem. Época de diácono, já tinha gente que se destacava na pregação, já estava pregando em congresso. Meu irmão, quando você quebra etapas, pode ter certeza, não vai dar certo. E aquilo começou a subir no coraçãozinho daquele, daqui a pouco estava vendendo fita, estava vendendo pregação, eu falei, mas mal começou, já está aí assim. E acabou sendo mais um na história. A história de Sansão, a história de Saul, ela vem mostrar para nós que o tempo, circunstâncias que nós vivemos, não podem ter marcas que venham apagar a história que nós temos com o Senhor durante toda a nossa vida. Se começou mal, comecei muito mal. Glória a Deus, meu irmão, o importante é que você hoje está bem. Não importa o passado. Não importa o passado. Se a gente fosse pelo passado, Paulo jamais seria quem foi. Importa como está hoje. Importa com a perspectiva que você tem daqui para frente. Há muita gente que começa bem e hoje está mal. Eu falei que a nossa escola dominical tem sido uma inspiração. É uma inspiração porque nós falamos sobre o livro de Lamentações. E no livro de Lamentações, talvez seja um dos maiores despertamentos que nós temos como igreja. O Senhor está avisando para um povo de Israel, povo que tem uma linda história, tem uma história de glamour, uma história de conquistas,
uma história que tem um Deus único e verdadeiro, os verdadeiros adoradores, o povo escolhido do Senhor. Glória a Deus. Mas que em meio às circunstâncias, e a gente cantou um hino aqui, quer no dia bom, quer no dia mau. Tem gente, se o dia estiver bom, ele fica mal. Tem gente que tem que estar em luta, meu irmão, porque se as coisas melhorarem para ele, se ele melhorar financeiramente e tal, se perde. Não, eu estou bem. Mas eu estou de volta com a do Senhor, tu estava numa luta. Não, agora eu estou bem. Não, eu vou lá. Eu vou lá. E não aparece mais, por quê? Porque as coisas estão bem. Ele fica mal. Então, se ele estiver bem, está mal. E tem gente que está mal. Que quando as coisas ficam ruins, ele diz, está difícil, por quê? Muita luta, muita dificuldade, quando eu penso que as coisas vão melhorar, elas pioram, eu não aguento mais. Eu acho que, de repente, essa pessoa está lendo a Bíblia errada, não é a Bíblia que nós temos, porque o Senhor falou o seguinte, que para segui-lo, a gente tem que tomar a cruz e segui-lo. Eu não sei o que as pessoas pensam que é cruz, eu não sei. Estou mudando o sentido de carregar a cruz, achando que carregar a cruz é falar o seguinte, está na igreja, eu carrego Jesus, Jesus está comigo, e que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade. Que Bíblia é essa? O meu ministério foi muito bom, até aparecer os problemas, aqueles problemas ali, eu desanimei, eu de vez em quando vou à igreja, vou aqui, vou ali, porque é muita luta, eu só vejo coisa errada. Irmão, você só vai ver coisas certinhas, 100% certinhas no céu, e tem gente que está procurando as coisas certinhas até hoje, e não para em lugar nenhum, e não vai parar, porque muitas das vezes Deus quer tratar mais contigo com quem ou com a igreja que ele pensa que não está no caminho certo, e Deus está tratando. E não, essa aqui não dá, essa aqui, eu descobri que tem aquele probleminha ali. Meu irmão, você vai virar um ermitão aí das igrejas, vai estar sempre com uma casca nova nas costas. Você não carrega a cruz, você carrega uma igreja nas costas. Aí depois, não gostei, troca a casca. E não gostei, troca a casca. E vai para cá, e vai para lá. Por quê? Porque levado pelas circunstâncias, você vai ficar muito bem. E com certeza, se você conversar com alguém que está passando por um momento difícil, ministerial, em qualquer circunstância, ele vai te contar uma história e vai te convencer. Rapaz, eu também não ficaria não. Eu também não ficaria. Faz isso, faz aquilo, eu também não ficaria. E a gente vai ouvindo quem não deve. A gente ouve quem não deve. Quando você estiver na eternidade, é possível que você encontre Sansão lá, tá? Não vamos botar Sansão lá em outro canto, não. Que nem alguns que querem acabar com a vida do filho de Davi, Salomão. De vez em quando os brancos. Salomão falou assim, Salomão está na eternidade, ninguém vai escreveria o que ele escreveu. E lá e conversar com Sansão e perguntar para ele, cara, por que tu fez isso? Pô, rapaz, eu achava que estava bem. E às vezes tem pessoas que estão bem acomodadas, e acha que está bem com Deus, simplesmente porque está sacrificando. Não sabe qual é a verdadeira vontade do Senhor na sua vida. E fica sacrificando, não. E você tem sempre razão. Não, tem sempre a razão. O povo de Israel, livro de Lamentações, foi avisado muitas vezes por Jeremias. Muitas vezes, eu não estou dizendo que Lamentações de Jeremias, a gente conversou isso sobre na EBD. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele vinha falando para o povo, e ele falou assim, olha, vai acontecer, vocês estão rindo dos irmãos lá que foram para a Síria lá, os do reino do norte, de Israel, que tomaram Samaria e foram levados para a Síria, vocês estão rindo? Vai acontecer com vocês, se consertem com o Senhor. Da mesma forma que o povo do norte errou Israel, o povo do sul faz a mesma coisa. Eles erram,
eles idolatram, eles sacrificam crianças, eles fazem de tudo. Aí o que entra? Entra a justiça de Deus. A gente pensa muitas vezes que o Senhor é misericórdia, e fala, o livro de Lamentações fala sobre isso. O Senhor é misericórdia, mas o Senhor também é justiça. A gente acha que vai viver de misericórdia até o final da nossa vida ministerial, e a gente quer viver de misericórdia e não quer viver de graça. Clamamos mais pela misericórdia do que da graça do Senhor, porque a gente está sempre, acontece uma coisa, acontece outra, que a gente não chegue no tempo de Lamentações, do escritor de Lamentações, que é bem incógnito esse autor, ainda que a igreja durante o tempo elegeu Jeremias como escritor, que a gente não chegue no tempo de Lamentações, porque antes de Jeremias há um aviso: cuidado, vocês vão pagar um preço, vai haver punição do Senhor. Quando chega em Lamentações, aí você já está numa situação deplorável. Veja bem, Israel tinha um glamour de conquistas, de uma cidade pujante, e nós estamos falando de Judá. Ela se tornou viúva tributária, ou seja, seus filhos estão morrendo, seus maridos estão morrendo, e está pagando tributo a alguém. Passa da honra para a vergonha. Como que alguém que tem uma história tão linda pode acabar desse jeito? Como que alguém começa um ministério tão bonito, de repente, por circunstâncias, a história fica feia nesse processo? Nós somos frutos das nossas decisões. A gente colhe aquilo que a gente planta. É interessante ver que no próprio livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, ele vai dizer: por que se queixa o homem vivente? Por que nós nos queixamos? Por que você se queixa de muita coisa na sua vida? Pare e pensa. O próprio versículo vai responder para você: queixa-se cada homem dos seus próprios pecados. A gente erra e a gente quer botar a responsabilidade em alguém. A gente não assume a nossa responsabilidade. Quisera que Israel, que o povo de Judá pensasse nisso antes de simplesmente pecar e deixar com que fosse levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Quisera tivesse pensado nisso antes. Capítulo 3, versículo de Lamentações. Olha o que o escritor diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. A gente acha que Deus não pune. Versículo 2: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. O Senhor faz isso? Faz, de acordo com a decisão que a gente toma. É isso que você quer? Então vá por esse caminho. Mas saiba, foi você que escolheu esse caminho. A gente toma decisão, muitas decisões na vida, e depois fica falando: Senhor, resolve, não aguento mais. Aí o Senhor fala o seguinte: você falou comigo antes de tomar essa decisão? Você me perguntou, você me consultou, você orou, você esperou a resposta, e é fácil a gente botar a culpa em alguém. Pastor, estou parado no meu ministério por causa daquele pastor daquela igreja, porque um dia falou isso, aquilo outro, e hoje eu estou parado. Se a gente for analisar, o problema está em você. O problema está em mim. Porque a gente bota a culpa no outro e esquece que Deus quer tratar com a gente. A gente faz isso. Mas o bom da história, queridos, o bom de toda essa história, não é uma história que acaba em catástrofe, que acaba em tristeza, em apenas lágrimas, que o livro de Lamentações é de lamentações, são chamados cantos fúnebres, é porque morreu alguém. Sabe qual é o bom da história, da gente ser crente e a gente conhecer a palavra? É porque o Senhor muda a história. Lamentações capítulo 3, versículo 21, o profeta vai dizer: quero trazer à memória o
o que me pode dar esperança. Nasce uma luz em meio ao caos, nasce uma luz em meio às circunstâncias difíceis. Irmãos, só nós como igreja temos isso. O mundo aí fora não tem esperança. O mundo aí fora está morrendo porque não tem a quem recorrer. Nós temos. Nós temos. E essa palavra que está ainda em Lamentações, ele vai dizer de uma reconstrução daqueles que reconhecem, se quebrantam, se humilham e se arrependem. Esse é um caminho que só o Senhor, Ele dá. Quiseram o mundo falar o seguinte: a minha vida não tem solução. Tem alguma solução? Aí aparece a igreja, tem sim. Onde está a solução? A solução está em Jesus. A solução está em Jesus. Ele pode mudar a história. Ele pode mudar a história e fazer uma nova história. Então, eu quero ver alguns pontos com vocês rapidamente para terminar. Nessas duas palavras, trazer a memória. O que eu preciso trazer à memória da minha vida? Número 1, de um tempo de fidelidade e comunhão com o Senhor. Talvez para alguns, esse tempo de fidelidade e comunhão com o Senhor, ele tenha ficado para trás. E talvez seja tempo de lembrar a memória: puxa, que tempo bom que eu tinha de fidelidade e comunhão com o Senhor. Número 2, o que eu posso trazer à memória? De um tempo de servir, preste atenção nisso, de um tempo de servir e dar glórias ao Senhor. Tempo de servir, eu quero servir, sim, sirva, mas em tudo que você fizer, por mais progresso que você tenha, a glória sempre é do Senhor, não é nossa. As boas virtudes que nós temos, a capacidade que nós temos para cantar, para pregar, para louvar, para tocar, para fazer muita coisa na casa do Senhor, a glória não é nossa, a glória é dele. E a gente precisa trazer essa memória. Número 3, o que eu trago à memória? Eu trago a memória de um tempo de obedecer sempre, independente de circunstância. Eu preciso obedecer ao Senhor, sempre. Quando? Sempre. No dia bom, no dia mau. Eu preciso ser obediente ao Senhor, no dia bom e no dia mau. Isso faz toda a diferença na nossa vida, no dia bom e no dia mau. A gente tem cantado isso, eu acho que isso está muito na minha mente. Servir o Senhor com o coração, as minhas mãos, Senhor, minhas mãos estão aqui, para o dia bom e para o dia mau. E a outra palavra é ter esperança. Trazer a memória e ter esperança. Esperança em quê? Número 1, esperança que o Senhor pode mudar a história. A gente precisa ter esperança. Só o Senhor nos dá essa esperança de que a história de muitos, ela mude. Está ruim. Hoje a história está... Mas o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode mudar a história. E tem mudado a história de muita gente. Senhor, eu não vejo... Olha, eu não vejo solução. Não tem solução. Eu não vejo nada. O Senhor pode mudar a história. O homem diz não. O Senhor fala assim. O diagnóstico diz... Olha, não tem esperança. Tem esperança. Porque a gente precisa aprender que a última palavra é do Senhor. A última palavra sempre é do Senhor, não é do homem. Número 2, ter esperança que o Senhor pode restabelecer a honra e a dignidade. Quanta gente tem passado por humilhação, desonra. Foi humilhado, foi desonrado, passou vergonha. E a gente precisa ter a esperança de que o Senhor devolve a dignidade. O Senhor, Ele devolve a honra.
Quantos já estiveram aí no lamaçal, desacreditado, desonrado pela sociedade? Homens são homens e mulheres de Deus, dignos, honrados, que estão na casa do Senhor para a glória do nome dEle. E número 3, ter esperança que o Senhor pode restituir a comunhão perdida, a intimidade perdida. O Senhor pode fazer isso. E hoje é um dia de ceia. É um dia de ceia. Não há um dia melhor para isso, irmãos, para restabelecer a comunhão com Ele, essa ceia que o Senhor institucionalizou para nós, como um momento singular de falar. É um tempo de reflexão, é um tempo de parar e falar: Senhor, eu estou aqui, como é que está a minha vida? Hoje é um tempo de restituir a comunhão. Eu quero terminar apenas com um texto que está em Isaías capítulo 38, que o Senhor falando usando o profeta para Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Antes de qualquer coisa na nossa vida, nas nossas decisões, nosso ministério, em tudo, qualquer coisa, a gente precisa colocar a nossa casa, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor em ordem. Saber de como está o nosso relacionamento com Ele é o primeiro passo. Os outros passos, o Senhor vai dando cada passo, mais um passo de cada vez. Recuperação de quem está enfermo, um passo de cada vez. Fisioterapia, eu e minha esposa fazendo fisioterapia, é chato demais, mas é um dia após o outro, um dia após o outro. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado lá na frente. Você pode ficar de pé, meu irmão? Enquanto nós vamos adorar o Senhor e vamos estar participando da ceia, pastor Jádio está presente para assumir. Nós vamos estar louvando. Cadê o Asa, a equipe? Nós vamos estar louvando o Senhor. Gostaria que você pensasse nesta noite, de restabelecer algumas coisas que foram perdidas, e talvez tenham sido perdidas por circunstâncias. Por circunstâncias, a gente tem desculpa para muita coisa, mas invariavelmente, as circunstâncias que aparecem na nossa vida é porque nós mesmos criamos. Mas que esta noite seja uma noite de mudar a história, recompor, ser recomposto, se vestir vestes novas, caminhada com o Senhor, diferente daquilo que talvez tenha sido na vida de algumas pessoas. Que noite especial para isso, queridos, que noite especial para isso. Ceia fala de comunhão, ceia fala de unidade, ceia fala de unidade e fala de intimidade do Senhor com a sua igreja. Esse é o tempo da gente pensar nisso. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Espero que você valorize a oportunidade de estar na casa de Deus e estar entre os pouquíssimos que hoje nessa terra têm a chance de estar no santuário do Senhor, em comunhão com irmãos. Estamos desfrutando de algo que muitos irmãos nossos não podem ter. Os campos missionários, gente querendo estar numa noite como essa, comungando com outros, repartindo pão, mas não podem. Você então tem liberdade de vir à casa de Deus, escolher sua roupa e com portas abertas, num lugar climatizado, você está junto com outros irmãos que foram comprados pelo mesmo sangue de Jesus. Então valorize. Às vezes você recebe uma mensagem do maligno no seu ouvido dizendo: você não merece. É verdade, você não merece, mas você não participa porque mereça. Você participa porque Jesus te deu esse privilégio. Toda vez que eu me sinto mal num dia de Santa Ceia, eu me lembro do texto de Jesus, Mateus capítulo 26, quando diz que depois da ceia, Jesus sai dali, ele canta um hino com o coração apertado, sabendo que ele
vai passar, ele consegue ainda cantar um hino, e depois ele vai para o Jardim das Oliveiras, e de lá ele vai para os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E eu me sinto muito à vontade quando vejo o nosso Senhor Todo-Poderoso dizendo assim: ficai aqui e vigiai comigo e orai por mim, porque a minha alma está aflita até a morte. E a Bíblia diz que ele se reclusa, ele se afasta dos 12, ele leva 3 com ele, se afasta desses 3 e ele ora ao Pai dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus dizendo: está apertado, está difícil, mas se for possível, se não, cumpra a tua vontade. E ali Jesus sacrifica a última resistência que nós temos, que é a nossa vontade. E a nossa vontade nos leva a fazer tantas coisas que a gente não deveria, mas ali o Senhor sacrificou a vontade dele e disse: eu não gostaria. E ele disse: minha alma está aflita, o medo da dor que ele iria enfrentar, isso estava abalando com a estrutura física dele. Ele disse: mas que se cumpra a tua vontade. Você hoje não está na agonia que Jesus estava. Então você tem motivos sobejos para estar festejando, para estar alegre. E nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor esses elementos que você tem na mão. Foi o que Jesus usou num jantar, pouco antes de ser condenado. Ele olha a mesa, os discípulos estão comendo. O texto de Mateus diz que eles já estavam comendo quando Jesus pega um pão, levanta e diz: olha, isso aqui é meu corpo que é partido por vós. E diz que depois que terminaram de comer, ele pega o vinho e diz: isso é meu sangue que por vós é derramado. Então o que você tem na mão é uma prova cabal de que você é tão amado, que alguém deu a vida por você. Isso joga por terra qualquer argumento maligno de que você não vale nada. Ninguém morreria por quem não vale nada, não é? Eu vi o Wander ministrando hoje de manhã dizendo: eu morro pelo meu filho, eu renuncio minha vida pelo meu filho. Você faz isso por um filho, e Deus nos amou ao ponto de dar o filho dele para morrer em nosso lugar, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então não é qualquer coisa, essa é uma reunião super especial, tanto que quando nós chegarmos nos céus, o Senhor preparou, e nós vamos ter de novo, nas bodas do Cordeiro, ali nós vamos cear com Ele e com o Pai, quando Ele vai te apresentar. Você que é parte da noiva de Cristo, da igreja, vai ser apresentado ao Pai como um rapaz que foi longe, achou uma noiva, e ele quer apresentar para o Pai. É Jesus trazendo a noiva dele para apresentar para o Pai. Ele diz: aí eu vou celebrar de novo. E nós estamos celebrando, enquanto esse dia não chega, a gente vai celebrando em memória do que Ele fez por nós. Então o pão que você tem na mão demonstra que alguém te amou tanto ao ponto de entregar o seu corpo para que você não fosse morto. Alguém foi preso para você ser livre. Alguém chorou para você sorrir. Alguém morreu para você viver. Então você deve isso a Jesus. E como é que você paga? Com sua vida sendo fiel, entregando a Ele tudo que você tem. Eu queria que você se lembrasse disso nessa hora. É uma hora de gratidão. Pega o pão que você tem na mão. Eu quero orar apresentando esses elementos ao Senhor. Pai, o pão e o vinho que temos nas mãos, e que privilégio o Senhor nos dá, são símbolos, Senhor, são símbolos perfeitos do sacrifício que foi feito em nosso lugar para que hoje estivéssemos aqui. O Senhor criou o trigo, e do trigo o homem produziu o pão. E o Senhor tomou o pão para dizer que era o seu corpo que estava sendo entregue por nós. Assim como o trigo padece para se tornar pão, passa por várias etapas, no final pelo fogo, pelo forno, assim o Senhor passou tantas provas para que nós estivéssemos livres hoje. E o vinho, símbolo do teu sangue que foi derramado. As uvas deixam de viver, perdem sua essência, Senhor, ao serem exprimidas, para que possam liberar o vinho que nos alegra tanto. Assim o Senhor fez com seu sangue derramando, para que nós pudéssemos ter vida hoje, vida em abundância. Então nós apresentamos a Ti o pão e o vinho, e os santificamos, Senhor, que eles não sejam apenas pão e vinho, mas que sejam, Senhor, realmente um memorial, que nos lembrem do que o Senhor passou para que nós não passássemos.
E para que hoje não venhamos a voltar atrás, a desistir em meio às lutas, mas que possamos seguir em frente sabendo, nós temos valor, o Senhor morreu por nós, Deus nos amou acima de todas as coisas. Nós valemos mais que as estrelas a quem o Senhor chama pelo nome. Nós valemos mais que todo o petróleo escondido, que todo o ouro que há nesse planeta. Nós somos mais valiosos para Ti, Senhor. Se houvesse só um de nós, Senhor, nesse planeta, o Senhor ainda viria para morrer. O Senhor nos ama além do que nós podemos imaginar. E essa noite nós celebramos o Teu amor através do pão e do vinho que nós ingerimos, nos lembrando do Seu sacrifício em nosso lugar. É no nome de Jesus, que nos amou e morreu por nós, que nós oramos. Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios e a nós, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não é na noite em que foi celebrado, não é na noite em que recebeu presente, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, disse: isso é meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Vamos comer todos o pão. Isaías, ousadamente, muitos séculos antes da vinda de Jesus, ele disse: e ao Senhor Deus agradou moê-lo, e por suas pisaduras, por seus hematomas, por cada mancha roxa, por cada ferida, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Além de todos os presentes que você recebe em participar da ceia do Senhor, o pão que simboliza o corpo de Jesus, ele também fala de saúde. Você pode ser curado agora de qualquer mal. Não que haja mágica no pão, mas o pão traz a convicção de que aquele que foi moído por nós, morreu também para que nós fôssemos curados. O texto continua: semelhantemente, após cearem, o Senhor tomou o vinho, o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Quem morreu por você não foi Alá, não foi Mohammed, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi Anastácia, não foi Jorge. Quem morreu por você foi Jesus. Morreu, ressuscitou, está vivo, está aqui hoje e celebra conosco nessa noite. Tenha a convicção de que Ele está presente. Diga: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Antes que você tome, vire-se para alguém, troque esse cálice com alguém e diga: quero tomar com você no céu, meu irmão. Desista não, quero tomar com você na glória. Isso, não desista, não desista. Vamos chegar lá, Beth, cantando ainda. Amém. Vamos chegar lá, Alda. Não desista, não desista. Amém. Diga isso para mais alguém. Nesses últimos minutos dessa reunião tão linda, diga para mais alguém: não desista, não desista. Isso. E quem sabe você não está participando hoje porque você ainda não deu a sua vida para esse Jesus de quem nós estamos falando. Você não precisa sair daqui nessa condição. Pode não parecer, mas ali naquele púlpito há um batistério escondido, há um tanque batismal ali, esperando por você. Se você diz: eu quero esse Jesus, se você diz isso hoje, daqui uns dias você está participando conosco na próxima Santa Ceia. Basta que você diga: eu quero esse Jesus. Eu não sei, há alguém aqui hoje que não deu a vida para Jesus ainda e quer fazê-lo agora. A oportunidade está aberta para você antes que a gente termine. A melhor decisão da sua vida vai mudar tudo, tudo, tudo. Levante seu cálice. Diga: obrigado, Jesus. Tomemos todos do cálice. Glória a Deus. Chegando a hora, Senhor. Está chegando a hora em que vamos tomar juntos no céu, Senhor. Obrigado, porque enquanto não chega essa hora, nós vamos nos lembrando do Teu sacrifício por nós aqui, Senhor.
E o nosso coração ferve por saber que uma multidão ao redor do planeta fazem, Senhor, regularmente esse gesto de se lembrar de Ti através do pão e do vinho. E nós queremos, Senhor, que em Caxambi, nos bairros vizinhos, a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, Senhor, no mundo, haja uma multidão de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas rendendo-se a Ti, Senhor, e se lembrando do sacrifício e compartilhando isso com outros. Nós abençoamos o Teu povo essa noite. Declaramos o Teu favor sobre cada um aqui, sobre os lares que representam, sobre os que estão em casa. Declaramos, Senhor, uma semana regada pela Tua presença e pelo Teu favor. Decisões acertadas, Senhor. Palavras sábias sendo ditas, Senhor. Muito amor compartilhado, Deus, nós declaramos. E que a Tua paz e a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Nós declaramos isso no nome de Jesus, que nasceu por nós, que viveu por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós e que voltará por nós a qualquer hora. Nós queremos nisso. Se você quer nisso, diga amém. Dê glória a Deus.